do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, meu irmão e minha irmã. Que a graça de Deus permaneça no vosso meio, em vossos corações, para a reflexão do Evangelho de hoje, daquilo que Deus tem para direcionar. E eu convido a você compartilhar, a ser um canal de evangelização conosco, ser um evangelizador daquilo que Deus tem para nós, para o seu irmão, para a sua vida, para todo o nosso dia hoje, seja um momento à tarde ou à noite que você vai ouvir essa reflexão, seja sim um canal de bênção para você. Eu convido a você a compartilhar conosco e ser esse evangelizador. E hoje, neste sábado, nós que na liturgia se encontra nossa Santa Dulce dos Pobres. Então, é com grande alegria que hoje nós celebramos Santa Dulce pela liturgia da igreja, e no qual hoje o Evangelho tem essa direção naquilo que Deus tem a nos proporcionar. O Evangelho se encontra em Mateus, capítulo 19, versículo 13 ao 15. Então, possamos ouvir o Evangelho pequenino, mas que nos dá esse ensinamento daquilo que Deus quer para nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amados irmãos, o Evangelho, tão simples assim como o Senhor nos direciona, para os corações simples, tão pequeno, mas que tem essa reflexão hoje de nos ensinar que o reino dos céus é das criancinhas, assim como disse o Senhor. E o mais interessante disso tudo, meus amados irmãos, é que os discípulos proibiram que as crianças chegassem até ele, ou seja, levaram as crianças a Jesus, ou seja, tinha alguém levando, as pessoas estavam levando Jesus para a bênção, e Jesus estava acolhendo aquelas crianças para abençoar. E aí nós conseguimos perceber que os discípulos a repreendiam, ou seja, retiravam as crianças de perto do Senhor, de perto do Mestre. E o que é isso que podemos assim refletir para nós? Nós podemos entender que, para que possamos entender melhor, as crianças também naquela época também não tinham valores, ou seja, as crianças eram talvez como nada para aquela sociedade, ou seja, estavam em formação, não entendiam, não compreendiam, mas a gente pode perceber que as crianças corriam o coração de Jesus, ou seja, corria até ao encontro do Senhor, também reconhecendo nele a graça da bênção. E aquelas pessoas levaram o Senhor e Jesus acolhia. Por quê? Porque as crianças se alegravam, porque as crianças reconheciam no Senhor, reconheciam em Jesus a graça do reino dos céus, ou seja, a bênção, ou seja, aquilo que o Senhor estava dando, que era o próprio seu amor, o seu acolhimento, aquilo que era de Jesus. Acolher aos pobres, acolher as mulheres, as viúvas, acolher a todos aqueles que estavam fora do contexto naquela época da sociedade. E aí, Jesus vem dizer para nós, e vem nos pedir para que nós tenhamos esse coração simples, como o de uma criança, porque delas pertence o reino dos céus, como ele diz lá nas bem-aventuranças, lá em Mateus capítulo 5. As crianças dos corações puros, as crianças que estão aprendendo com o Senhor, têm algo novo para aprender. E é isso que o Senhor hoje, neste sábado, nos convida a termos um coração de criança para aprendermos com o Senhor Jesus Cristo, para acolhermos o reino dos céus. Por quê? Porque muitas vezes somos muito adultos demais para compreendermos as coisas de Deus. Somos racionais, já aprendemos demais, já sabemos demais,
E aí, muitas vezes, o nosso coração se torna endurecido, como de um adulto que já sabe demais, que não tem mais o que aprender. Mas o Senhor hoje sempre está nos convidando para termos um coração de criança, para buscarmos como uma criança nessa alegria, para irmos ao encontro dele em busca dessa bênção, na nossa oração pessoal, na leitura do Evangelho. O que é que eu vou fazer hoje lendo a palavra do Senhor? Eu vou aprender do Senhor, pedir a bênção a Ele, a Jesus Cristo, assim como essas crianças. E não é diferente, meus amados irmãos, que hoje a igreja celebra o dia de Santa Dulce dos Pobres. Mas ela mais que ninguém acolheu aquela pobre criança e colocou nos seus braços e cuidou. Ela que vem nos ensinar e mostrar com a sua vida, eu e você, nós que sabemos da história de Santa Dulce, mais do que nunca, que foi agora realmente, nesses últimos anos, canonizada, que acolheu as crianças, que olhou para uma criança negra e viu a face de Jesus Cristo nessa criança. Então, meus amados, sejamos como Santa Dulce, na graça do Senhor. Peçamos ao Senhor esse coração simples. Peçamos também a Nossa Senhora, por sua intercessão, a sua proteção, durante todo o decurso deste dia, assim como Maria também, que acolheu o menino Jesus no seu ventre, que possamos também acolher a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as crianças. Então, possamos pedir a Nossa Senhora, por sua intercessão, a sua proteção. A vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Fico com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.